No começo das redes de computadores, as redes eram projetadas e pensadas somente na questão de hardware, né? Então, o software era algo marginal das redes de computadores. Isso lá no início, tá? Por volta de 1924, a AT&T ela percebe o erro e começa a investir na questão de software, tá? É bom, pelo menos não software como nós conhecemos, você tem que entender isso, tá? Inclusive a AT&T, ela vai ser uma das responsáveis pelo avanço do sistema operacional Unix. Tanto que hoje todo projeto de rede, naturalmente, envolve o hardware e o software como ali uma solução, tá? Ambos, tá? Bom, se você olhar o problema da comunicação, por exemplo, pegar um fluxo de bits, confiabilidade, manter um fluxo disso constante, criar rotas e chegar até aquela máquina destino como uma porção de dados compreendível para a máquina e que faça sentido, afinal eu mandei essas informações. Cara, isso é um puta problema muito complexo para se pensar, né, como transmissão de dados. Então, os caras pensaram o seguinte: vamos quebrar a complexidade das comunicações, das transmissões de dados em camadas. Tá? Vamos quebrar essa complexidade em camadas. E vamos estudar e evoluir cada camada, e cada camada, em cada camada nós vamos, naturalmente, fazer algo em cima desses dados para que isso aconteça. Né? Então, para reduzir essa complexidade então, de seu projeto, a maioria das redes, né, é organizada em pilhas. Por que pilhas de camadas? O sistema operacional também ele é organizado em camadas. Né? Camadas, eu posso dizer que é a organização mais simples de softwares, por exemplo. E, naturalmente, além de ser simples, ela é muito efetiva. Tá? Então, essas camadas são colocadas umas sobre as outras, né? Todas as redes, né? Em todas as redes, o objetivo de cada camada então é oferecer um serviço às camadas superiores. A camada inferior sempre presta serviço para a camada superior. Seja os dados saindo da máquina ou chegando na máquina, não importa, tá? Não importa. Sempre a camada inferior presta serviço para a camada superior. Sempre, tá? Isolando então a camada superior de todos os detalhes da implementação real daquela camada. Então, ou seja, quando eu ofereço um serviço para a camada superior, eu abstraio para a camada superior toda a minha complexidade. Ou seja, a camada superior não tem que saber da toda a complexidade feita em mim. E isso é bacana, tá? Isso eu acho um ponto muito forte nessa questão do uso de camadas, né? Na ciência da computação, beleza? Então, sempre assim, a camada K oferece serviço para a camada K mais um. E sempre a camada K consome serviços da camada K menos um, ou seja, da camada inferior. A camada K, tá ok? Não conhece toda a complexidade da camada K-1. Tem como a camada K esconde toda a sua complexidade para que a camada K mais 1 não tenha que saber dessa complexidade. Ou seja, a abstração. Repare que eu estou falando que as camadas elas abstraem a parte complexa do que ela faz. E isso é muito importante. Na computação nós vamos ver muita questão de abstração. Tá? E esses modelos em camada eles são ótimos para esconder abstrações. Desculpa, esconder as complexidades em forma de abstração. Cara, a madrugada foi longa, cara. Praticamente não dormi. E esses serviços, eles estão implementados em interfaces
tá? As interfaces são um conjunto de primitivas que tem assinaturas dos métodos bem definidos, tá? Nós vamos chegar na questão de programação mais no futuro. E existe uma interface entre a camada 2.1, 3.2, 4.3, 5.4. Não importa se os dados estão indo ou vindo, tá? Sempre a camada superior consome serviços da camada inferior por meio dessas interfaces programadas. Tá? Então, você consegue interagir com linguagens não tão alto níveis como Java, como C#, linguagens mais baixo nível. Okay? Eu sei que a galera C++ torce o nariz quando fala mais baixo nível. É que com C eu consigo interagir mais com o sistema operacional do que essas linguagens que possuem um framework, uma máquina virtual e o escambau A4, tá? Vamos lá. Quando a camada N de uma máquina se comunica com a camada N de outra máquina, coletivamente as regras e convenções usadas nesse diálogo são conhecidas pelos elementos da camada N, tá? Vamos avançar aqui 2 slides que eu vou mostrar com imagem. Tanto o host 1 como o host 2 possuem a camada 5. Tá? Para que a camada 5 do host 2 entenda o que a camada 5 do host 1 quis dizer, existe parâmetros, existe protocolo entre elas. E esse protocolo é único entre elas. Ou seja, vamos trazer para um mundo mais simples. Se a camada 5 fala inglês, a camada no host 1, a camada 5 no host 2 tem que falar inglês também, tá? Se ficou bem claro isso para vocês, né? Não adianta o host 1 na camada 5 falar inglês e o host 2, camada 5, falar português. Não vai entender, um não vai entender o outro. Ah, então é a mesma coisa a relação minha e meu pai, porque meu pai fala umas coisas que eu não entendo bosta nenhuma. Não, pô, aí já é um pouco da sua revolta, meu garoto. Vocês são jovens, vocês vão entender. A camada 4 também possui, né, um protocolo comum, né, ali com a outra camada 4 da outra máquina. Chamamos essas camadas de entidades pares, tá? Chamamos essas camadas de entidade par, ou seja, a entidade par da camada 4 do host 1 e a camada 4, né, do host 2, aquela é a entidade par, beleza? Tem que ter um diálogo entre elas, então tem que seguir um protocolo entre elas, tá? Então, basicamente, um protocolo é um acordo entre as partes que se comunicam. Estabelece, então, uma comunicação que se possa, naturalmente, compreender. Tá? Mas o que acontece? A comunicação entre essas camadas, né, elas não acontecem de forma direta. Por exemplo, a camada 5, falamos que elas comunicam com a camada 5 da outra máquina, mas, na verdade, essa comunicação é indireta, porque, olha só, a camada 5 passa para a camada 4, para a camada 3, para a camada 2, para a camada 1. Vai pelo meio físico, vamos colocar que é um cabo metálico. Chega na camada 1, vai para a camada 2, vai para a camada 3, vai para a camada 4, aí vai para a camada 5. Aí essa camada aqui vai saber o que a outra quis dizer para ela. Putz, sério, tá? E esse é o esquema. Vou trazer um exemplo aqui para ficar bem claro. Vamos agora a um exemplo bem básico, tá? Bom, então aqui está separado as camadas, né? Camada de filosofia, o Tannenbaum adora zoar filósofos, tá? O Tannenbaum, ele é um cara que todo livro dele ele conta piada de filósofo, né? Aqui nós temos a camada de tradução, tá? E aqui nós temos a camada de envio e recebimento, naturalmente, tá? Bom, você já imaginou se um filósofo se casasse com uma pessoa que trabalha com tradução? Já pensou como seria o almoço dessa moça aqui, casada com esse filósofo aqui?
Basicamente, ela ia não entender nada, ela ia terminar esse relacionamento. Afinal, ela está casada com um filósofo. Filósofo no almoço só filosofa. Ou seja, eles não se dão muito bem. Não acredito que essa tradutora tem um caso com esse filósofo, ou com esse tradutor, e é casada com esse filósofo, que babado! E que trabalha para esse tradutor, trabalha para esse filósofo. Não, pô, não quis trazer vocês para esse exemplo, para ficar falando desses babados no livro do Tannibal. Né? Bom, o que eu quis dizer para vocês é o seguinte: filósofos se entendem, tá? Filósofos se entendem, tá? Eu, graças a Deus, não sou casado com uma programadora, tá? Fico imaginando como deve ser triste para um cara programador casado com uma programadora que programa em Java. Mano do céu, deve ser muito triste no almoço ficar falando de system.out.println me passa a couve. Aí, system.out.println toma aqui a couve, né? Praticamente, acho que eles se conversam em system.out.println, né? Então, filósofo entende filósofo. Tradutor entende tradutor. Programador, a secretária entende secretária, né? Programador casado com programador entende programador. Não sei, não foi muito bom, não. Mas deu pra vocês pegarem a jogada, né? Tá bom. Vamos lá. Aqui tem onde eu trabalho, tem um cara nerd, um professor nerd, que ele é casado com uma esposa que programa em Java, né, cara? Nossa, tomara que essa piada chegue até ele, tá? Vamos lá. Então, quer dizer que o filósofo do local A, que fala português, tá? No livro original, ele fala, que eu acho que ele fala inglês para francês, tá? Aqui tem português. Aí o que acontece? Naturalmente que o outro filósofo não entende português, ok? Viu? Mas o objetivo do filósofo é filosofar. Então tá dando coerência com ambos aqui, o que ambos fazem, tá? Então como é que vai fazer? Esse filósofo, então, se utiliza de um serviço de uma empresa de tradução, tá? Vai chamar lá os tradutores, tá? Os tradutores vão traduzir o Eu Gosto de Coelho e vão chumbar aqui uma informação aqui. Tipo, essa informação que foi chumbada aqui é para que o elemento da entidade par dele do outro lado saiba o que fazer, tá? Imagine que não fosse adicionado holandês, que fosse apenas traduzido. O que aconteceria do outro lado? Esse outro tradutor teria que pegar e tentar reconhecer em que diacho de língua ou cultura, vamos colocar assim, o outro tradutor quis traduzir, cara. Tá entendendo? Então repare que essa informação adicionada no header é utilizada pela entidade par do outro lado. Isso é importante. Legal. Logo em seguida, essa mensagem mais o header da camada 2 seguem para a camada 3, onde nós temos um especialista que vai conseguir pegar essa informação, portar em algum meio de comunicação para chegar lá do outro lado, bem longe, lá no local B. Só que, naturalmente, essa camada, que é especialista nesse envio, ela adiciona mais um pedacinho no header aqui dizendo, olha, meu fax é tal, o seu fax é tal, e aos cuidados do filósofo aí do local B. Ele vai estar aqui no header. Tá? E nesse header ele vai ser colocado aqui para que o outro elemento, a entidade par aqui, saiba o que fazer, tá ok? Bom, olha que interessante. De quem é a necessidade? Do filósofo aqui de consumir o serviço de tradução. Tá? O serviço de tradução tem uma necessidade de consumir o serviço do pessoal, do envio. Tá? A informação chegou do outro lado. Tá? Legal.
Então aqui, o especialista em ler essa mensagem lê o header escrito pela sua entidade par, tá? Para saber o que fazer. E nesse header está lá aos cuidados do tradutor e do filósofo aí do seu local, né? E ela sabe de quem veio porque tem também o endereço dela, o telefone. Então essa pessoa que pega, recorta só a parte que interessa ao tradutor e ao filósofo e manda para cima, tá? Mas se mandar para cima, preste atenção, dá sempre a visão, e isso é um erro das explicações do mundo das redes de computadores, tá? Dá a impressão que é a secretária que está consumindo o serviço do tradutor. Não! Do outro lado também, o filósofo contrata tradutor, ok? E o filósofo fica, tradutor, tem alguma coisa para mim? Não, então fico quieto. Filósofo daqui a pouco, tradutor, tem alguma coisa para mim? Não, então fico quieto. Filósofo, tem alguma coisa para mim? Tem. Aí pega e faz o que tem que ser feito. Pegou a jogada? É sempre de cima para baixo. Num laço de repetição infinito. Olha o while aí. Olha o while true aí pra vocês aí. Né? Eu vivo falando, quando vocês ficam foda em programação, em tecnologia, só de vocês entenderem como que é a explicação da mecânica desse negócio, e das coisas do mundo, você já começa a pensar nas estruturas, você sabe como que é o código, como foi feito esse negócio, tá? E é um while true mesmo. Da mesma forma, o tradutor, ele vai na camada aqui do fax, né, da secretária. Tem alguma coisa para mim aí? Não, então fico quieto. Tem alguma coisa para mim aí? Não, então fico quieto. Tem alguma coisa para mim aí? Tem. Olha só, chegou um fax aqui, tá ok? Eu não sei dizer o que está escrito, mas é para você. Aí manda para cima. E a camada inferior nunca pode mexer nos dados da camada superior. Tá entendendo? Tá claro isso? Tá. Se você tiver que mexer, você tem que ter todas as camadas e mexer na camada adequada. Entendeu? Mas nunca na inferior para superior. Tá? E aí eu recebi essa informação. Tá aqui. Aí o tradutor repara que está em holandês, isso aqui. E como o tradutor foi contratado pelo filósofo daqui desse local, então ele naturalmente sabe que para cima vai ter que traduzir para francês. E aí ele vai ficar aqui. O filósofo. Tem alguma coisa para mim? Tem, chegou um texto para você. Peraí. Vai traduzir esse texto que está em holandês e vai subir somente o que é necessário para o filósofo. Então, repare que nesse exemplo, embora muito humano, né, muito simples e trivial, pode-se explicar, né, todos os conceitos de pilha de protocolos e rede de computadores. Tá? Então é assim que funciona, beleza? Vamos voltar aqui. Então, entre cada par, né, de camadas adjacentes existe uma interface. Tá? E isso é bem definido, tá? Okay? E são serviços que são definidos pela camada inferior. Então, tem uma interface aqui, ó. Não tá aqui, mas deveria ter um desenho de uma pastinha, ou seja lá, alguma coisa assim, que são as interfaces aqui. Então, que são os serviços bem definidos, tá? Um conjunto de camadas e protocolos é chamado de arquitetura de redes, tá? Então, quer dizer que isso aqui é uma arquitetura de uma rede. Isso aqui é uma arquitetura de uma rede, tá? E que, naturalmente, deve conter informações suficientes para permitir o desenvolvimento de hardware e software. Então, quando nós especificamos esses tipos de arquiteturas de rede aqui, nós projetamos as funcionalidades, projetamos o que vai acontecer em cada camada, projetamos aqui o código, as assinaturas dos métodos, das funções, né, do sistema operacional para atender a camada superior, tá? Os protocolos de comunicação, né? No caso, você viu o filósofo, qual é o protocolo de comunicação do filósofo? Filosofar. Qual é o protocolo de comunicação que existe aqui? Filosofar.
E aqui, qual é o protocolo de comunicação que existe aqui? Tradução. E aqui, de envio e atendimento. Ok? Veja que existe um protocolo ali, tá? Tranquilo? Desculpa a brincadeira aí do casar com o programador, mas eu não podia perder a piada do meu colega de trabalho, não, cara. A mulher dele não pode nem me ver, eu acho. Vamos lá. É natural que esse hardware ele pode ser implementado, o software pode ser implementado pensando na pilha de protocolos, tá? Uma lista, então, né, de protocolos usados por um determinado sistema, um protocolo, é chamado de pilha de protocolos. E aqui nós temos as pilhas de protocolo. Tá? Por exemplo, qual foi a pilha de protocolos utilizada aqui? Filosofia, tradução, envio e recebimento. Essa foi a pilha de protocolos utilizados aqui. Ok? Então aqui vai ser definido cada camada, a pilha de protocolos aqui, tá? E as camadas das entidades pares vão seguir o protocolo. Ok? Bom, e aí naturalmente nós vamos adentrar nesses livros, esses 2 livros de rede de computadores, nós vamos adentrar muito nessa questão de protocolos e especificações técnicas, né? Existem as especificações técnicas, tá? Bom, você não vai pegar seu DVD da Shakira, né, de 4.7 GB lá no talo do DVD e vai transmitir esse DVD da Shakira pela rede mundial inteirinho, bonitinho, né? Na verdade, como a diva Shakira merece ser transmitida pela rede mundial. Não! Seu DVD, Mega Ultra Master da Shakira, vai ser dividido em milhões de pedacinhos de mensagens. E essas mensagens, então, serão enviadas para... Na verdade, elas serão enviadas, né? Eu estou enviando para a camada superior para um serviço. E aí esse serviço vai adicionar o header, fazer um trabalho sobre a mensagem e mandar para a camada inferior, que vai fazer um trabalho em cima da mensagem, vai adicionar o header dela, ou seja, eita preula, o header do 4, mais o header do 3, mais o header do 2, e o 1 não tem header, porque eu já explico mais para frente, tá? Igual aqui, veja, eu tenho a filosofia, texto filosófico, eu gosto de coelho. Eu gosto de coelho, cara. Eu gosto de coelho, batatinha, tá? Eu gosto de taioba com coelho. Taioba, talo de taioba com coelho cozido é muito bom. Se não tem taioba, você pode usar talo de couve para cozinhar seu coelhinho, tá ok? E aí eu gosto de coelho, tá? Tranquilo? E naturalmente, quando aquela filosofia desse, o filósofo escreveu um grande trecho, um grande texto filosófico ali para a humanidade, eu gosto de coelhos, mandou para baixo e ali houve então adicionou o header do tradutor, né, que está dizendo holandês, e quando desceu, além do header holandês, foi adicionado o trecho ali do envio do fax, né, e aos cuidados de escambau A4, por outro lado saber o que fazer com essa mensagem, tá? Então se você olhar bem mesmo, seu DVDzinho da Shakira de 4.7 GB, vai ser muito maior quando passar realmente pelos bits da rede mundial de telecomunicação. Tá fazendo pirataria do DVD da nossa diva Shakira, rapaz. Você quer tomar uma trauletada aqui do cara verde careca, rapaz? Vai pagar por um DVD original da Shakira, cara. Shakira merece. Ela é a diva, meu. Vamos lá. Então aqui eu tenho a mensagem, ela vai sendo quebrada, cara. Devido à necessidade, ela vai sendo quebrada. Tá? Mas isso depende muito da tecnologia por trás disso, tá? Por exemplo, Ethernet, que é o que você tem na sua casa, esse cabinho azul, ele trabalha com pedaços de mensagem muito grande, 1063 bytes, né, no máximo. Na rede de telecomunicação na operadora, isso é muito grande, então lá quebra para 512, tá? Então veja bem, chegando ali na rede de computadores lá na operadora, isso é quebrado baseado na necessidade deles, técnica deles, tá? Por que aqui não tem header, não tem nada? Aqui já é um fluxo de bits. Imagine, você não vai criar um header,
de 500 bits para mandar um bit. Tá entendendo? Não tem lógica. Então não tem o que fazer. Na camada mais baixa lá do modelo de comunicação, ali praticamente é um fluxo. Então não temos como fazer muita coisa. Fluxo de uma unidade de medida muito pequena, que é o bit, cara. Eu não poderia tratar um bit. Eu mandaria o quê? Outro bit para corrigir um bit? Meu DVD da Shakira de 4.7 GB ia virar quase 9 GB cacetada? E se eu tivesse que colocar um header, 512 bits para cada bit do DVD da Shakira, e vou multiplicar o DVD da Shakira por 520? Ou seja lá quanto for, tá entendendo? Não bate. Então por isso que a camada mais baixa ali trata-se da transmissão de bits, ok? Então, camada, vamos pegar aqui uma imagem para vocês entenderem. Camada 5, tá? Camada 5, tá? Olha bem essa imagem, vou voltar nela. Eu tenho uma comunicação horizontal. Por quê? Camada 5 do host 1, quero me comunicar com a camada 5 do host 2. É quem eu vejo, é quem eu almejo me comunicar. Okay? Mas, naturalmente, tá? Esse enviar para o outro lado, receber do outro lado, camada 5, tá? Na verdade, ele ocorre na vertical e não na horizontal. Não sei se vocês já viram Ronaldinho Gaúcho jogar, mas tem hora que ele olha pro companheiro da direita e toca pro companheiro da esquerda, cara. É mais ou menos isso, né? Eu olho para a camada 5, faço que vou chutar a bola para a camada 5 do outro lado, mas na verdade eu chuto para a camada 4 que está aqui na minha máquina. Essa é a verdade, tá ok? Que é o azul, que acontece real, tá? E isso, naturalmente, porque não tem um fio entre as camadas, né? A ideia de camadas é apenas manter um protocolo entre elas, né? Eu fiz esse desenho aí. Bom, e dessas pilhas que nós vamos projetar, inclusive no próximo vídeo, calma, terminamos ainda não. No próximo vídeo nós vamos falar de pilhas de protocolos reais, tá? Essas pilhas de protocolos que eu estou colocando aqui, tá? Elas foram projetadas com alguns pontos interessantes, tá? Por exemplo, em que ponto é feita a detecção de erro e até que ponto eu detecto esse erro, tá? Se eu posso ou não corrigir esse erro, é outro ponto interessante, tá? Nós vamos ver duas camadas no modelo, já vou até adiantar o modelo OSI, né? Nós vamos também falar sobre roteamento de mensagens, comutação de mensagens também, né? Eu falei do detecção e correção de erro, camada 2, camada 4, roteamento e comutação, camada 3 ali, roteamento, camada 2, comutação, tá? Os protocolos que podem ser transmitidos, endereçamento e nomeação, por exemplo, nomear uma máquina, endereçar uma máquina na rede, ou uma máquina no mundo com uma numeração uniforme, né? Então, camada 2 e camada 3 ali também faz esse tipo de endereçamento de máquinas, e tem o endereçamento de processos na camada 4, né? Então, tudo isso nós vamos entrar nos mínimos detalhes. Vocês vão programar esse negócio, caramba. Vocês vão programar isso em C++, cara. Em Python e em C++. Eu vou ajudar vocês. Questão de interligação de redes, por exemplo. Muitos usuários já usam fibra, né, da operadora, fibra direto. Não é um cabo UTP chegando até você. A fibra vem até o equipamento, né? Na sua casa. Aquela fibra é um tipo de rede. É uma tecnologia. E já o cabinho azul, que vem lá do aparelho até seu computador, é uma outra tecnologia. São redes diferentes. Então, existem equipamentos que interligam redes de tecnologias diferentes. Vamos falar sobre isso também, naturalmente. Falar sobre a escalabilidade das redes de computadores, principalmente na camada 3, a questão de múltiplas rotas, não é isso? Multiplexação de camada 4 de transporte, né? A questão de controle de fluxo de dados, né, para você manter uma comunicação confiável, tá? Ou seja, olha que interessante. Se chega metade da informação muito rápido e a outra metade da informação começa a demorar muito,
isso é um indício que não tem qualidade. Se a informação tivesse qualidade, não estou dizendo que chegaria mais rápido tudo, mas seria uniforme as porções chegando até mim, de tempo e tamanho, entendeu? E isso é confiabilidade, inclusive de aplicações em tempo real, tá? Só para vocês terem uma noção, uma linha de produção automobilística, no Brasil não tem mais. Vamos pegar aqui, a Argentina ainda tem, eu acho. Não sei. Pô, eu também tô pegando só país fudido, hein? Brasil, Argentina, Venezuela. Tá ok, vamos pegar aqui uma linha de produção da Ford americana lá na França, tá ok? Cara, existe uma comunicação em tempo real daqueles braços de operação, cara. Então o fluxo tem que ser controlado, tem que chegar no tempo exato a informação do comando para os braços robóticos, das linhas de produção, tá ok? Tem que chegar num espaço de tempo bem homogêneo os pedacinhos, tá? Pegou a jogada, né, da importância disso. Congestionamento, naturalmente. Né? O congestionamento é mais requisições e mais dados do que realmente a rede aguenta. Tá? Nós temos aí algumas formas de se livrar disso. Né? O pior de tudo é escoamento de carga, a gente vai discutir isso. E qualidade de serviço, né? Principalmente a camada 4 do modelo OSI, é uma camada que tenta trabalhar com essa ideia aí de qualidade, beleza? Bom, as camadas, e isso aqui é muito bacana. Desses serviços todos, nós oferecemos dois tipos de serviços, tá? São serviços que são orientados à conexão. Serviços orientados à conexão são os serviços que têm um controle legal. E serviços não orientados à conexão, onde não há um controle legal da comunicação. Vamos colocar assim. Vamos entrar, naturalmente, em muitos detalhes disso aí, tá? Bom, no serviço orientado à conexão, basicamente, vou explicar superficialmente, porque vamos entrar muito a fundo nisso, é necessário se estabelecer parâmetros iniciais, tá? Monitorar e ajustar a conexão de acordo com o estado da rede naquele momento. Imagine duas máquinas se comunicando por meio de um router, tá? E estabelecendo lá uma comunicação 1 megabit por segundo. Do nada, esse router começa a ser sobrecarregado por várias conexões de outras máquinas também. E aí ele passa por um problema. Vai cair em congestionamento. Okay? Então, o serviço orientado à conexão monitora esses acontecimentos e consegue fazer com que, naturalmente, eu caia 20, 30, 40% do que foi estabelecido inicialmente. Tá? Por isso que é você ter parâmetros iniciais, monitorar esses parâmetros e manter um fluxo confiável de dados. Tá? Isso ocorre nos serviços orientados à conexão. Para isso, cria um acordo entre todos os elementos para fazer esse tipo de conexão. Okay? Ou seja, se é feito um serviço orientado à conexão de uma requisição sua daqui até o YouTube na Califórnia, é fechado um acordo entre todos os equipamentos, é definido uns parâmetros e depois começa a receber o vídeo e aí é monitorado, tá ok? Já o serviço não orientado à conexão, a transmissão se dá sem necessidade de estabelecer nenhum circuito, nenhum parâmetro, nada. Simplesmente eu pego uma porção de dados e mando. Então, porções de dados são roteadas pela rede mundial por diferentes rotas, não tem um circuito para seguir. Em diferentes lugares do mundo. Tá ok? Eu vou explicar para vocês também a questão de roteamento, tabelas de roteamento, mais para frente, tá? E inclusive esse momento em que se decide por qual caminho seguir, tá? Bom, é natural que eu posso também solicitar, eu te mandei aí 1 KB. Chegou esse 1 KB aí? Ah, chegou. Pode ser que o serviço seja não orientado à conexão, mas as duas partes, de tempos em tempos, perguntam: eu mandei 1 mega exato para você, chegou até aí? Ah, chegou 1 mega exato. Ah, então, vamos continuar mandando. Há ainda a possibilidade de se adicionar
né? Feedbacks. Tá? Nós vamos falar bastante disso também. Tá? Bom, então aqui nós temos os serviços clássicos, né? Clássicos. Fluxo de mensagens confiável. Tá? Exemplo, sequências de páginas lhe entregue. Então lhe é dada a porção exata de uma página. Tá, ok? Uma página web, tá? Uma página de dados. Fluxo de bytes confiável. Tipo, eu não peidei não, tá? É minha mão que fez aqui assim, ó. Fez um barulho. Não foi minha mão aqui não. É um fluxo de bytes confiável. Tá, ok? O maldito. E, cara, isso é foda. Fazer esse tipo de comunicação, tá, cara? Esses streaming de dados, tá? E eu gosto muito, né, de mexer com comunicação de dados. E eu gosto muito desse fluxo de bytes, né? Inclusive para mandar arquivos, baixar arquivos, né? Não só download de filme, ele é só um exemplo, cara, né? Só um exemplo, tá? E a galera não gosta muito. A galera não gosta muito, não. A galera gosta de trabalhar com porçãozinha certinha, né? Mas, cara, tem que dominar essa parte dessa programação de fluxo de bytes, tá? Teve um tempo atrás aí eu consegui mandar um fluxo de bytes pro YouTube dentro de um protocolo que eu vou estar no futuro para vocês, e eu consegui fazer uma live com Python, entenderam? Então, gravando aqui a câmera, tô aqui gravando a minha tela com Python, mesclando as duas imagens e mandando, tá? Ficou uma bosta no processador, mas funcionou, que legal. A conexão não confiável, tipo VoIP. Cara, não confiável, cara, isso é uma palavra muito forte, cara. Por exemplo, você participa de alguma reunião, tipo Teams, Google Meeting, você utiliza esse tipo de conexão também, tá? Ou seja, não é feito um controle. Porque imagina, se falta um pedaço da minha fala numa reunião, o que você faz? Não entendi. Pode repetir? Ou a galera começa a falar, tá picotando. Tá entendendo? Então eu posso muito bem, né, ter ações humanas trabalhando ali em serviços não confiáveis de entrega de dados, tá? Datagrama não confiável, lixo, lixo de correio eletrônico. Correio eletrônico é um lixo. Então você pode ter datagramas ali não confiáveis ali, tá? Sem nenhum tipo de controle. Datagrama confirmado, mensagens de texto, mas que retornam um feedback, né? Solicitação de resposta, né? Consulta de um banco de dados. Afinal, eu te mandei uma query, você me dá uma resposta, eu recebi a resposta, porra. Deu certo. Entenderam? Então tem vários serviços, nós vamos adentrar ali, naturalmente, nos capítulos e segregar melhor isso aí, né? Inclusive com exemplos, e quando eu for programar com vocês, nós vamos programar usando esses serviços aí, vai ficar bem mais claro, tá? Na hora que você programar. O quero foi embora. Eu moro aqui do lado de um pasto, eu moro no meio rural, entendeu? E o quero passou a noite toda me enchendo a paciência aqui no pasto aqui. Tá? E agora ele voou, foi embora. Agora! Meio-dia, desgramado. Das 3 da manhã até agora, me enchendo a paciência, foi embora, quero. Bom, um serviço é especificado formalmente por um conjunto de primitivas no sistema operacional, operações, tá? Funções, vamos colocar assim, disponíveis para que os processos, né, dos usuários acessem essas primitivas, essas funções, que estão no Windows dentro de bibliotecas, ou no Linux dentro de binários, como .so, né? Binários em geral. .bin também. Essas primitivas informam ao serviço, né, que deve fazer alguma funcionalidade ali dentro do sistema operacional, geralmente uma manipulação dos dados para que a entidade par do outro lado consiga entender e, naturalmente, a transmissão até a entidade par do outro lado. Não é isso? Bom, as primitivas para um serviço orientado à conexão são diferentes de primitivas de serviços não orientados à conexão, e isso eu vou lhes ensinar também. Nós vamos programar, cara. Tá? Bom,
Como um exemplo mínimo das primitivas, o mínimo, vamos ver um Unix básico, tá? O Unix basicão mesmo, lá da sua raiz, tá? As primitivas do sistema operacional, nós tínhamos o listening, que é você escutar uma porta, vamos colocar assim. Eu sei que você vai falar assim, pô, é porta, o que é porta? Imagine que porta é um ponto de entrada, tá? Da sua máquina, tá ok? Nós vamos falar muito disso no capítulo de camada de transporte. Connect, no qual um cliente executa para se comunicar com a máquina, ok? Servidora. Então o listening é feito no servidor, connect é feito no cliente. O accept, que é para aceitar um par, para comunicação. Tá? Receive e send para receber e enviar, e disconnect para encerrar uma sessão. Ok? Basicamente funciona assim. Então o cliente, ok? Ele inicia uma conexão, connect, tá? Com a servidor. O servidor já está executando o listening muito antes. O servidor aqui, ó, está executando o listening aqui, não mostra, mas ele estaria executando o listening. Aí ele estaria aqui esperando a conexão. É feita a conexão, connect, o accept é recebido. Então há uma resposta do accept. Isso aqui é feito em 3 vias, tá? Então a solicitação de dados, a resposta de dados. Nós vamos falar muito sobre todos esses passos, né, mais para frente. Inclusive, nós vamos programar isso. E aí, repare que a desconexão ela ocorre do cliente para o servidor, tá? E o servidor dá apenas uma resposta dizendo que aceita, tá? Então é assim que acontece nas primitivas. Bom, repare. Socket fechado, listening, fica aqui no accept esperando. O accept aqui, tá vendo? O servidor. E aí é feito o connect. E aí é dado o sim acknowledge e o acknowledge. Esse handshake de 3 vias aqui, ele vai ser mais bem estudado no futuro, tá? Inclusive essa imagem é muito futura, eu trouxe aqui na base para você entender como que funciona essas chamadas de funções. E aí, conexão estabilizada, transmissão de dados, send, receive, send. Né? E no final, eu peço close, tá? Mandando um sinal de fim. Eu recebo um acknowledge. E aí eu recebo um fim. E eu retorno o meu acknowledge. A conexão está fechada. Tá? Isso aqui é uma comunicação, tá, orientada à conexão. Isso aqui é uma orientada à conexão. Por que eu sei disso? Foi feito o accept, foi feito o handshake de 3 vias e foi feita a desconexão. Em um serviço não orientado à conexão, só há o send e o receive. Ou seja, se a máquina está lá, recebe, se não está lá, não estou nem aí, eu mandei. É meio revoltinha, né? O não orientado à conexão, aí eu estou revoltado, vou mandar esses dados. Recebeu, não recebeu, não recebe mais. Adoro zoar. E aí eu criei, naturalmente, um puta conteúdo para vocês, cara. Um puta conteúdo para vocês, tá? Lá no canal, no curso Hacker, tem vários pontos que eu falo muito sobre esse negócio de portas e tal. Mas calma, pode deixar que eu vou... eu tô mostrando agora para vocês verem aonde nós vamos chegar. Mas nós vamos chegar lá, calma, deixa que o livro tá carregando aqui, tá? Enquanto ele tá carregando, a gente vai... Cara, travou a máquina, cara. Vem que a galera me xinga aí. Esse negócio tá muito grande. Então aqui eu mostro para vocês como é que a gente vai fazer com programação e tal, né? Como faz aqui como é que eu faço aqui um servidor, tá aqui, ó. Accept listening, né? Aqui, ó. Então eu mostro tudo isso no futuro, né? Como esse treco todo funciona. Repare que os desenhos são muito arcaicos, né? Eu mesmo desenho meus próprios desenhos. Ué, aqui, ó. Show de bola. Eu amo essas ferramentas de desenho. Dá uma característica aí é de online pro material. Cara, a máquina travou, cara. Agarrou, cara. Vamos lá. Aqui é 32 GB de memória, cara. Serviços e protocolos são conceitos diferentes. Nós vamos explorar bastante essa questão dos serviços, né, e dos protocolos existentes. Inclusive, eu posso ter um serviço em que lá dentro desse serviço possa ter eu posso fazer uma escolha entre um ou outro protocolo.
Ok? Tranquilo? E um serviço é um conjunto de primitivas, e que naturalmente, né, acima dela, tá? Um par de protocolos relacionados, tá? Que mantém os pacotes. Então, basicamente, camada K mais 1 consome serviço da camada K e a K consome serviço da K menos 1. Ela manda para K menos 1, mas ela olha para o protocolo da camada par dela do outro lado na K do outro lado, tá? É basicamente isso que ele quer dizer. No próximo vídeo, já vamos começar a falar de exemplos de arquiteturas, naturalmente. Vamos começar a falar de pilhas de protocolos do mundo real, tá? Nós temos duas, chamado modelo OSI, de estudo e referência, e o modelo TCP aplicável no mundo real. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Até mais. Tchau!